Boa noite, graças e paz a todos. Como o irmão Vinícius falou, eu me chamo Júnior, mais conhecido como filho do pastor Sócrates, aquele moço de cabeça grisalha ali. Ele, assim, a primeiro momento vocês acham que ele é uma pessoa de cara fechada, que é um cara de poucas conversas, mas não é bem assim. Basta botar um copo de coca na frente dele que já amansa o homem. Mas enfim, como eu falei, me chamo Júnior. Fico muito honrado pelo convite que o irmão Vinícius ele entrou em contato comigo no WhatsApp, me convidou para trazer essa palavra, para estar aqui junto de vocês em comunhão, adorando, louvando e exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu confesso que eu fiquei surpreso pelo convite, porque logo eu me perguntei, por que eu? Né? Aí veio aquele momento de crise existencial, será que eu sou capaz? Será que eu tenho esse desenvolvimento para estar pregando? E aquilo veio ao meu coração, mas acredito que é assim que Deus faz. E estamos hoje aqui para sermos juntamente ministrados. Da mesma forma que eu fui ministrado, eu acredito que Deus também vai ministrar no coração de vocês. Sem mais delonga, o tema que o Vinícius me direcionou, que já é de conhecimento de todos, foi buscando o reino de Deus. Antes eu queria lançar um desafio para você, que você possa agora falar para o irmão que está no seu lado, sempre quis fazer isso, falar para o irmão que está ao seu lado a primeira palavra que vem na sua cabeça quando você escuta a palavra reino de Deus. Amém. Isso é muito mais para vocês fazerem uma reflexão rápida e vocês perceberem dentro de vocês o que é que vocês entendem de reino de Deus. Eu confesso que quando eu recebi o tema, eu olhei e falei, cara, esse tema é muito bom. É muito fácil de pregar, assim, fácil entre aspas. Mas a partir do momento que eu estudava, tentava entender, mais eu descobria que eu não entendia de nada. Mas eu descobria que aquele tema que eu achava que era fácil, na verdade era um tema muito complexo e muito difícil de pregar. Mas eu acredito que pela graça de Deus saiu algo, por incrível que pareça, e Deus quer direcionar na vida de vocês algo nessa noite. Para falar de reino de Deus, primeiramente, a gente tem que entender que ele é, antes de tudo, uma esperança. Ele é o tema central do evangelho apresentado por Cristo. O reino de Deus foi o tema central de Jesus aqui na terra. Grande parte dos evangelhos e grande parte das movimentações que Jesus fez aqui na terra foi falando sobre o reino. E é engraçado, irmãos, porque ao falar do reino, Jesus apresentava um paralelo entre a realidade comum a nós, a realidade que nós vivemos, e a realidade do céu, que é o reino de Deus. Jesus falava que para acessar o reino de Deus, você precisa ser pobre de espírito. Para acessar o reino de Deus, você é aquela pessoa que é perseguida e mesmo assim não revida. Então, o que a gente precisa entender, irmãos, que o reino de Deus é uma realidade espiritual, uma realidade do céu, onde Deus reina e que em breve se estabelecerá entre os homens. Por isso, falar do reino de Deus é falar de uma realidade espiritual apresentada pelo próprio Cristo aqui na terra, em que conhecemos em parte, mas um dia, em breve, conheceremos em sua plenitude. Então, irmãos, Cristo nos chama a desenvolver, a dar crescimento ao reino aqui na terra, porque começou aqui e agora. E passado isso, irmãos, passado o entendimento do que é o reino de Deus, do que ele significa para nós, do que a Bíblia e o próprio Cristo nos apresentou, eu queria tentar ser o mais prático possível hoje. Já que o tema é buscando o reino de Deus, eu queria direcionar vocês a pensar como eu, mero mortal, devo buscar pelo reino de Deus. Então, eu queria direcionar os irmãos e responder essa pergunta em 3 principais tópicos hoje.
Como devo buscar o reino de Deus? Vai anotando. Primeiro, compreendendo e cumprindo o chamado de Deus em minha vida. Para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria que meus irmãos abrissem as Bíblias de vocês no Evangelho de Lucas. A partir do capítulo 1. A gente vai ler capítulo 1, versículo 57, até o final do capítulo. Vamos esperar até que todos os irmãos acham, para que a gente possa dar prosseguimento à leitura da palavra de Deus. Amém? Diz assim: A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz, e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram de seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino. Queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Meu Deus. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Então, pedindo uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se abriu e desimpedia a língua. Falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor. E por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que ouviram guardavam no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca de seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e para lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, e de conceder-nos livre das mãos dos inimigos e o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante a ele, todos os dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Aleluia. Irmãos, o contexto dessa passagem fala do nascimento do profeta João Batista. O texto revela que, em versículos anteriores, que um casal de idosos teria um filho. E o anjo chegou ao pai de João Batista e falou: vocês vão ter um filho. E ele desacreditou. E por conta disso, ele ficou mudo. E conforme vai desenrolando a história, nós vemos um momento em que Maria, mãe de Jesus, por ser da parentela de Isabel, mãe de João Batista, foi visitá-la. E ao chegarem perto uma da outra, ambas grávidas, a barriga de Isabel se agitou. João Batista se agitou na barriga de sua mãe. Irmãos, para mim isso significa uma coisa. Desde o ventre de sua mãe, João Batista compreendia o seu chamado. Ele entendia que o seu chamado era anunciar o Cristo. Que o seu chamado era propagar para todos em Israel que havia o Messias chegado, que havia o libertador. E o que mais me interessa também, irmãos, é no final do próprio capítulo, no número 80, no versículo 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até o dia em que havia de manifestar-se a Israel.
É como se João Batista tivesse negado a vida dele, de viver uma vida conforme a naturalidade daquela época, e se abster de tudo e se preparar para o seu propósito. Então, o primeiro aprendizado que nós tiramos aqui é que nós primeiro precisamos compreender qual é o nosso chamado e o nosso propósito na obra do reino de Deus. João Batista, ele compreendia esse chamado. Toda a sua vida foi voltada para isso. Vivia no deserto exortando e proclamando a Cristo. Ele dizia, não eu, mas ele. Queria que vocês abrissem lá em João, capítulo 1. Do versículo 15 ao versículo 18, rapidamente ele diz assim: João testemunhava a respeito dele e exclamava: Este é o homem de quem eu disse: O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido na sua plenitude graça e sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seno do Pai, é quem o revelou. Então, irmãos, ao passo que ele compreendia qual era o propósito desde o nascimento, ele cumpria. Ele primeiro compreendeu para depois cumprir. Então, o propósito de vida de João Batista era dizer: há um Messias, há um Salvador. Era anunciar a vinda de Cristo. Todos nós, irmãos, assim como João Batista, somos chamados a fazer parte do grande propósito de Deus, do grande propósito do Pai dentro do reino. É como se a gente fosse trabalhadores dentro da empresa. Cada um possui a sua função que, somado, movem aquela empresa, movem aquela firma. No mesmo sentido é o reino. Cada um possui a sua função, cada um possui o seu chamado e o seu cargo diante do reino. E assim, somados, nós movimentamos e fazemos mover o reino de Deus. Não para a nossa glória, mas para a glória dele. Então, seja louvando, seja pregando, seja fazendo a mídia da igreja, Deus nos chama para compreender e cumprir o nosso propósito e o nosso chamado. A pergunta que fica: o seu coração tem ardido pelo quê no serviço a Deus? Deus, irmãos, Ele não nos chama apenas para servir dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja local. Deus também nos permite acessar posições lá fora que nos possibilite também promover o reino dele. O que eu quero dizer com isso? Seja Deus através da sua faculdade, através do seu emprego, através daquilo que Ele lhe deu, para você movimentar o reino. Se Deus te deu uma faculdade ou um curso técnico de enfermagem, é porque Deus muito provavelmente te deu esse dom para te usar através do reino dele. Te mostrar que existem pessoas lá fora que não possuem assistência médica, que não estão sendo amparados e que precisam desse dom que Ele te deu. Da mesma forma, se Deus te deu uma faculdade de Direito, Ele entende que no seu coração arde o desejo de assessorar pessoas que estão, de certa forma, fragilizadas pela sociedade, que são excluídas pela sociedade, órfãos e viúvas que não têm o mantimento necessário, que são excluídos totalmente da sociedade. Ele te usa através dessa posição que Ele te deu para movimentar o reino, para mover o reino. E é isso que ele nos quer, movimentar dentro da igreja, mas também impactar o mundo. Porque a igreja não se deve abalar com as coisas de fora, mas as coisas de fora devem se abalar pelo movimento da igreja. Então, irmãos, quer buscar pelo reino? Busque primeiro pelo seu chamado e o cumpra. Esse é o primeiro ensinamento que eu queria trazer hoje de como eu devo buscar pelo reino de Deus. Eu devo buscar primeiramente pelo meu propósito, compreendê-lo e cumpri-lo. O segundo é tendo uma vida de plena comunhão com Deus e meus irmãos. Essa é a segunda forma de buscar pelo reino de Deus. Queria que meus irmãos abrissem o Novo Testamento no livro de Romanos, capítulo 14.
A gente vai ler desde o começo até o versículo 18, para a gente poder entender um pouco do contexto do que Paulo queria trazer aos romanos. Amém? Todos acharam? Diz assim: acolhei o que é débil ou o que é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, aleluia, mas o débil come legumes. Quem come não despreza o que não come. E o que não come não julga o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor, come porque dá graças a Deus. E quem também não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque despreza o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua, louvores dará a Deus. Pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo a vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é em si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para este é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal, por causa da tua comida, não fazes perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado, meu Deus, o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Irmãos, destrinchando em miúdos o que esse texto quer dizer, muito provavelmente entre os romanos naquela época, como Paulo vem aqui admoestar, vem aqui exortar, eles estavam com a famosa picuinha, popularmente falando. Uns acreditavam que o crente podia comer de tudo, enquanto outros acreditavam e afirmavam que não era bem assim, e cada um julgava o outro e ficava por isso mesmo. É como se houvesse uma disserção, uma divisão, por conta de opiniões, ideologias pessoais. E Paulo vem fazer essa exortação, né? Isso me faz lembrar a história de dois grandes homens da história da igreja, que foi George Whitefield e John Wesley, um calvinista e o outro arminiano. Embora eles houvessem essa desavença, assim, desavença entre aspas, ideológica, essa diferença ideológica, eles eram homens que trabalhavam em conjunto para o reino. E uma vez chegaram para George Whitefield e perguntaram a ele, querendo tirar uma casquinha dele, o que você acha de John Wesley? Uma pergunta bem capciosa. E o próprio George Whitefield respondeu que ele considerava John Wesley o homem mais santo que ele havia conhecido, que se ele tivesse a oportunidade, ele queria que John Wesley pregasse no funeral dele. E assim aconteceu. John Wesley pregou no funeral de George Whitefield. Depois desse episódio da morte de George Whitefield, chegaram para John Wesley de novo e perguntaram, você acha que você vai ver George Whitefield no céu quando você partir dessa para melhor? E John Wesley respondeu, não, eu não acho. E o pessoal se assustou assim, como assim? Não era amigo dele, tá falando mal dele, dizendo que o cara foi para o inferno, só porque ele é calvinista?
Aí ele respondeu, ele complementou, né? Não, eu não acho que eu vou ver ele lá, porque ele vai estar tão perto de Deus que eu, um pecador, não vou conseguir ver ele junto de Deus. Então, por mais que fossem dois homens que naturalmente, ideologicamente, fossem divergentes em questões doutrinárias, em questões ideológicas, eram homens que se respeitavam, homens que entendiam que havia algo mais importante do que opiniões. E é basicamente o que Paulo quer apresentar e nos apresenta no versículo 18 desse texto. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. O que ele está dizendo aqui não importa essa divisão que vocês estão fazendo por causa se pode comer, se não pode comer, se pode beber, se não pode beber. Existe algo mais importante. Existe algo mais interessante. Existe algo mais valioso. É o reino de Deus, que é puro, é santo, é cheio de justiça, é cheio de graça, é cheio de paz. No Espírito Santo. Então, há um chamado para nós também aqui. Há um chamado a viver em comunhão. Uma comunhão horizontal entre eu e meu irmão e uma comunhão vertical entre eu e o Pai. E é engraçado, irmãos, porque muitas das vezes a gente quer ter comunhão com Deus e muitas vezes nós não praticamos, nós não aplicamos uma comunhão com o nosso irmão. Existe um texto dentro dos evangelhos, não lembro agora, onde fala que se você ama, se você consegue e você pode amar a um Deus que você não vê, como é que você pode amar a pessoa? Você não consegue amar a pessoa que você vê. Eu enrolei aqui, ficou meio confuso, mas basicamente é o entendimento de que se você diz amar a um Deus que é tecnicamente invisível, você tem que amar aquela pessoa que você vê, que você consegue ver. Então, que esse ensinamento, esse direcionamento do Espírito Santo que Paulo trouxe aqui aos Romanos possa inculcar em nossos corações e nossas mentes, em entender que precisamos viver uma comunhão plena com Deus, uma comunhão plena com nossos irmãos. E é interessante porque isso me fez lembrar de uma história que aconteceu recentemente comigo, com a minha irmã. Para quem não sabe, na nossa comunidade a gente está fazendo uma série de estudos sobre Apocalipse. Então, se você perguntar para qualquer membro da comunidade Getsemane algo sobre Apocalipse, muito provavelmente eles vão saber responder, porque a gente está mais ou menos mais de um ano estudando Apocalipse. Algumas das vezes a gente saía da aula sem entender, porque, enfim, Apocalipse é um livro muito complexo, mas faz parte do processo. E o Gerson, que é o que está direcionando esse estudo, ele acho que foi uma ideia de didática que ele trouxe para a gente conseguir absorver mais os negócios que a gente não estava entendendo. Ele começou a trazer perguntas sobre a aula que a gente estava tendo. Então, para fixar melhor o conteúdo, ele trazia umas perguntas, a gente respondia. E no final, quem ganhasse recebia um doce ou um biscoito wafer. E como bom competidor que sou, e também gosto de comer, a primeira dinâmica que ele fez assim, eu consegui ganhar, consegui responder. Se eu não me engano, o prêmio era um Kit Kat. Eu, particularmente, não gosto de Kit Kat. Não gosto de chocolate, o chocolate normal, só gosto do branco. Aí eu pensei, assim, moralista, foi um pensamento um pouco moralista. Eu pensei, não, ganhei, mas vou dar para minha irmã, porque ela gosta, ela ama. Quando chegar em casa, eu dou para ela e vou ser o bom irmão, vou me passar de bom irmão. Dito isso, entro no carro. Tá aqui, Modilane, o Kit Kat. Eu não gosto de Kit Kat, eu ganhei para tu. Eu todo pimposo, todo... Não, eu vou receber pelo menos um elogio da minha irmã, né? Eu ganhei um Kit Kat, vou dar um Kit Kat para ela, ganhei um Kit Kat de graça. A primeira coisa que ela fala, mas tu foi muito egoísta. Naquele momento eu murchei. Eu falei, como assim? Eu pensei em tu tá dizendo que eu sou egoísta. Mas ela me fez refletir naquele momento de que, por mais que eu ganhasse aquele Kit Kat, eu tinha que partilhar com todas as pessoas que estavam participando
daquela dinâmica, que estavam ali aprendendo junto comigo. E aquilo me trouxe uma reflexão. E é muito sobre isso. Foi um ensinamento que ela trouxe, que eu lembrei hoje, mas é que viver em comunhão é viver o reino. E por mais que o Kit Kat seja na cabeça de alguns algo supérfluo, algo, não, isso é besteira. Mas são essas besteiras que a gente vai somando, que a gente vai inculcando na nossa cabeça, e muitas das vezes a gente realmente vive uma vida egoísta. Uma vida que a gente não está pouco se lixando por que acontece com o nosso irmão, e nosso irmão às vezes perece e a gente não vê. E isso é muito complicado, isso é algo que um cristão, em tese, não deveria fazer, não deveria negligenciar, né? Então, viver em comunhão é viver o reino. Buscar o reino é dizer, não é mais eu, é nós. Irmãos, é interessante que ainda dentro desse ponto da comunhão, desde lá do jardim, desde a criação da humanidade, o propósito de Deus sempre foi estabelecer uma comunhão plena entre o homem. Tanto em relação homem com homem, humanidade, homem com mulher, como em relação do homem com ele. E por conta do pecado, por conta do egoísmo, por conta de tudo que mancha a humanidade, essa comunhão ela se destruiu, foi quebrada. E é isso que Jesus Cristo veio nessa terra para anunciar. É preciso restabelecer essa comunhão. É preciso que a verdade do reino que está no céu, a verdade que o Pai estabelece sobre nós, precisa ser revelada, precisa ser manifestada, precisa ser desenvolvida, para que essa comunhão que foi quebrada no passado venha a ser estabelecida através de nós, e em breve no seu reino que será terreno. Então, buscar o reino é restabelecer essa comunhão. Terceiro e último ponto de como eu devo buscar o reino de Deus é entregando tudo que tenho e sou. Queria que os meus irmãos abrissem lá no Evangelho de Mateus. O livro de Mateus, ele é muito conhecido por trazer diversas mensagens de Jesus Cristo abordando o reino de Deus. E, consequentemente, não poderia pregar sem deixar de ler um desses textos hoje. Então, toda vez que você ficar em dúvida sobre o que é o reino de Deus, qual é a importância dele para a nossa vida enquanto cristão, recomendo que você folheie o livro de Mateus, mais especificamente ali perto do capítulo 13 e 14. Jesus dá uma série de comparações, né? Ele diz, o reino é semelhante a... Aí conta uma história, uma parábola, para que esse tema tão complexo a gente pudesse pelo menos absorver e entender o que ele quer dizer. Mateus, capítulo 13, a gente vai se ater à parábola da pérola, que fica no versículo 45 e 46. Então, como eu falei, esse terceiro e último ponto, ele vai abordar algo que é essencial na vida de todo cristão. A entrega de tudo que nós temos e tudo que nós somos. É um passo para acessar e buscar pelo reino de Deus. Esperar enquanto todos os irmãos acham. Aproveita e bebam uma aguinha. Amém? Diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Irmãos, esse texto aqui, por mais que breve que ele seja, 2 versículos, ele nos traz uma verdade assim do reino extremamente importante. Ele nos mostra que o reino, ele é o nosso maior tesouro, ele é o nosso maior investimento nessa terra. Cristo nos leva a ter uma vida que devemos abrir mão, uma vida que nós devemos entregar. Ele quer de nós, irmãos, uma vida de
Que a pessoa esteja despresa, não esteja de mão atadas às coisas desse mundo, mas uma vida que valorize a verdade do reino. Uma vida que valorize o que o reino de Deus propõe para nós. Existe até uma música do F. Hope, que ele fala que é: eu encontrei o maior tesouro. E o maior tesouro que nós encontramos é o Evangelho exposto naquela cruz por Jesus Cristo. O Evangelho de libertação. O mundo acredita que eles são, de certa forma, livres. A gente está vivendo, de certa forma, uma época do ano em que as festividades, em que a banalidade é algo realmente assim escancarado. E para eles aquilo é liberdade, né? E não há prisão maior do que a prisão de você ser preso pelas suas próprias vontades. E, infelizmente, isso faz parte da ira de Deus, porque a própria Bíblia nos fala que, por conta da ira de Deus, os homens foram entregues aos próprios homens. O homem foi entregue à sua própria vontade. Então, Deus nos chama à plena liberdade nele. Então, irmãos, nós devemos entregar tudo. Tudo que nós somos, tudo que nós temos. Não é tipo: ah, Júnior, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, vou ter que dar isso tudo para Deus. Pode ser que sim, mas Deus quer dar um princípio ao seu coração. Qual é o princípio? Ele quer dizer que o reino ele é mais importante que a sua casa. Ele quer dizer que o reino ele é mais importante que o seu carro. Se algum dia você sentir no coração de que você precisa dar o seu carro para um irmão que está com uma família de 6 pessoas andando a pé uns 10, 15 quilômetros para ir para a igreja, e você sentir no coração de que você deve dar o seu carro para aquele irmão, amém. Assim seja feito. Deus quer dar esse princípio, quer colocar esse princípio no seu coração, de se desprender. Porque o reino ele é mais importante e ele é mais valioso. Então, irmãos, isso foi um pouco do que Deus falou ao meu coração. Eu acredito que foi proveitoso, não porque eu estou pregando, longe disso, mas porque foi algo que Deus, ao quanto eu ia estudando, foi algo que Deus ardeu no meu coração para trazer para vocês. De uma linguagem assim, mais acessível possível, porque realmente é um tema assim, um pouco mais complexo, mas que jovens como eu pudessem entender como você deve buscar o reino de Deus, que é entendendo o seu chamado, cumprindo, ajudando o seu líder, que o líder realmente precisa de ajuda, entendendo o seu chamado, cumprindo, vivendo em comunhão com o seu irmão, entendendo que não é mais você, é nós, e também entendendo que a sua vida, tudo que você tem deve ser entregue. Então, para finalizar, eu gostaria que vocês se colocassem de pé, e eu queria que nós, em comunhão, fechássemos nossos olhos e fizéssemos uma oração sobre essa ministração. Grandioso Deus e eterno Pai, Senhor, somos infinitamente, Senhor, gratos, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça e Tua misericórdia sobre nós. Senhor, muito obrigado pelo direcionamento que o Senhor trouxe ao nosso coração através do Teu Santo Espírito. Senhor, quão maravilhoso, Senhor, é esse tema, Senhor, para ser abordado, Senhor, entre os jovens, Pai. Para que desde cedo, Senhor, desde a sua juventude, Pai, eles possam buscar verdadeiramente o Teu reino, Pai. Buscando a Tua presença, Senhor. Buscando o Teu amor, a Tua misericórdia entre nós. Senhor, nós acreditamos, Senhor, na esperança, Senhor, do Teu reino sobre essa terra, Pai. Nós buscamos por Ele, Pai, porque nessa terra, Senhor, é uma terra caída, Senhor, um mundo caído, um mundo cheio de pecado, onde há muita injustiça, Senhor, onde não há paz, Senhor, onde não há amor, Senhor. Nós queremos, Senhor, o Teu reino, Senhor. Assim como Jesus nos ensinou a orar. Venha, Senhor, o Teu reino. Venha, Senhor, o Teu reino e seja feita a Tua vontade, Pai. Porque nós sabemos que a Tua vontade sobre nós ela é perfeita, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o Teu reino ele é perfeito, Senhor. Oh, Senhor, nós estamos esperando, Senhor, ansiosos, Senhor, com o coração ansioso, Pai, pela Tua vinda, Pai. Porque nós estamos cansados, Pai, de ver um mundo tão caído, Senhor. O mundo, Senhor, entregue, Senhor, às suas próprias vontades, Pai. Enche, Senhor, em nós, Senhor, essa vontade, Senhor, de estar em Tua casa,
dessa vontade, Senhor, de buscar os perdidos, para que assim, Senhor, toda a terra venha se encher da tua glória, Senhor. Reaviva, Senhor, os jovens, Pai. Reaviva, Senhor, em nosso coração um fogo, Senhor, pela tua presença, Pai. O fogo, Senhor, por cumprir, Senhor, o teu ídolo. Um fogo, Senhor, por cumprir o teu querer. Senhor, nós queremos entender, Senhor, que haja, Senhor, entendimento, Senhor, sobre esta casa, Senhor, sobre o teu propósito, Pai. O propósito do teu reino sobre nós, Pai. Para que nós possamos, Senhor, de uma vez por todas, cumprir o teu propósito. Cumprir o teu querer, Pai. Acende, Senhor, ainda mais o fogo, Senhor, da comunhão entre teus filhos. Senhor, um fogo, Senhor, que não venha se apagar, Pai. Um fogo, Senhor, que não cesse de queimar. De comunhão, de plena comunhão, de cumplicidade, de harmonia. Ô, Senhor, dá em nós, Senhor, um coração também, disposto a entregar, a se desprender, a de não se apegar às coisas. Um coração, Senhor, que está disposto a dar tudo ao teu reino. Vender tudo, Senhor, pelo teu reino. Largarmos mãos, abrirmos mãos, Senhor, para o teu reino. Que assim seja feito, Senhor, a tua vontade. Assim que eu oro, Senhor, e te agradeço. Amém.